Olá, pessoal. Então, a gente agradece a presença aqui do senador Zequinha Marinho, do Podemos. Senador, obrigada por ter aceito o convite do Grupo Liberal. Senador, o senhor ficou há 2 mandatos na vice-presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária. E o senhor assumiu recentíssimo, agora em março, a presidência de uma comissão importante, que é a Comissão da Agricultura e da Reforma Agrária, que tem vários temas sensíveis neste ano de COP30 aqui na nossa capital paraense, Belém. Temas como acesso ao crédito rural, licenciamento ambiental, regularização fundiária, são temas que perpassam a Amazônia Legal, mas dizem respeito, sobretudo, ao Pará, né, que detém 60% da Amazônia brasileira, junto com o Amazonas. Então, eu vou começar por aí. A gente tem outros temas também, inclusive a lei da reciprocidade, que o senhor acabou de dar ingresso agora no Congresso, mas eu quero começar pela pauta ambiental. Licenciamento rural e regularização fundiária são temas antigos na nossa pauta do homem do campo, para aumentar a produtividade, para aumentar segurança jurídica. O senhor, à frente dessa presidência da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, o que a gente pode esperar da sua atuação política, né? São vários projetos, me corrija se eu estiver errado, são 75 projetos, eu li recente, o senhor quer zerar essa pauta, ou pelo menos acelerar esse trato, né? O que a gente pode esperar desses tempos? Sobretudo, regularização fundiária. Valéria, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, sempre vai ser um prazer atender o convite, né, do Grupo Liberal, e a gente tem isso na grande estima, né? Conhecemos muito bem todo mundo. Então, vir aqui para bater esse papo contigo, com tanta inteligência e conhecimento da nossa região, com certeza vai ser muito importante para o paraense e para o amazônida, principalmente aqui, que luta e sonha e peleja, né, com tanta coisa que a gente precisa resolver e está devendo. O Brasil está devendo ao seu povo e ao povo da Amazônia, e o Pará está dentro desse contexto, não é? Se perguntando sobre regularização fundiária, que é o dever de casa, né, aquele mais rudimentar, é o mais basilar de todos. Todo mundo que ganha um pedaço de terra sonha um dia ser dono, até para, se um dia, né, fechar os olhos, deixar para a viúva, deixar para os filhos. O Pará, não é só o Pará aqui, é bom lembrar que nós, em termos de projetos de assentamento do INCRA, projetos consolidados, não estou falando das coisas novas que estão aí a regularizar, nós temos 1.138 projetos do INCRA. O estado do Pará é o único estado do Brasil que tem 3 superintendências regionais do INCRA. Pela nossa extensão territorial continental, né? Que a gente sabe que esse é um tema complexo, porque aí divide terras da União, terras do Estado. Exatamente, né? Nesse total de 1.138 projetos de assentamentos, nós temos aí 247 mil famílias assentadas ou colocadas lá, né? Quando eu falo assentado, porque tem uma política de assentamento, mas nem sempre você consegue avançar nela. Faz ali uns 30%, 40% e vai embora e deixa o coitado lá. Mas é assim mesmo. Pelo menos deu o legado da terra para que ele trabalhasse. Então é muita coisa para um estado só. Não é muita coisa para um estado só. Não é pouca coisa. Quando você vai para a Amazônia, né, 247 mil famílias, na Amazônia toda você tem mais de 200 mil famílias. Certo? Sim. Que faz um total de 447 mil famílias dentro do território amazônico, né? Amazônia Legal. Você tem uma noção, só o Pará tem mais da metade, né? Tem 247 mil e o resto distribuído nos outros estados todos, né? Inclusive um pedaço do Maranhão, né, e um pedaço do Mato Grosso, considerado Amazônia Legal. Né? São só 200 mil. Então, o Pará é muito representativo nesse contexto todo. Quando a gente fala de reforma agrária no Brasil, o programa avançou, né? E nós conseguimos aí, digamos, assentar em torno de quase 1 milhão de famílias, 970 e poucas mil famílias. Desse total, não dá 20%. Do universo desse quase 1 milhão de famílias com documento de terra. Não dá 20%.
Quer dizer, nós temos um trabalho enorme a ser desenvolvido. Qual é o compromisso da Comissão de Agricultura sob o nosso comando? Dedicação, assim, daquelas que vem do fundo da alma, do coração, para sensibilizar o governo a retornar, ou digo melhor, a retomar, né, aquilo que ele começou no passado. Quando eu falo governo, não estou falando do presidente fulano de tal, não. O governo é impessoal, né? E isso existe desde O o Estado governo. brasileiro. É, E o aí, Estado brasileiro. todos os entes, União, Exatamente. Estado e os municípios. Exatamente. Tem que retomar um compromisso, porque como é que eu compro tanta terra, distribuo tanta terra e tenho um passo a passo até consolidar, até emancipar, e esqueço do resto, faço a metade e deixo a outra para trás. Isso é muito ruim, isso é um atraso para o Brasil, não é? Complica a vida de Então, todo o senhor mundo. pensa esse diálogo mais próximo com essa rede, com esses órgãos públicos Correto. que tem a ver com o tema, E nós vamos... INCRA, Emater, Exato. Embrapa, porque aí tem não só que regularizar, Correto. mas tem que dar ferramentas para eles produzirem Assistência, mais. né, para a Exato. produção. A pavimentação, a infraestrutura das vicinais, né? Também, É também. um bloco de fatores. É um pacote de coisas importantes. Mas eu queria me ater especialmente a essa questão do documento, né? Porque isso não é tão difícil para um governo. Se um governo faz um pouco, o outro faz outro, nós não teríamos um passivo do tamanho que nós temos, né? Então, por que nós temos esse passivo todo? É porque os governos esqueceram, né? Eu estava um tempo observando um dos prefeitos de Belém que andou asfaltando aqui as periferias de Belém. A periferia de Belém tem muita lama, muita água, né? E um pouco de asfalto faz uma diferença danada. Eu digo que se todo governo asfaltasse um pouquinho, Nossa. não é? Daí nós temos essa população que sofre tanto, estaria morando com mais qualidade. É a mesma coisa, né? O governo que começa um programa importante, necessário. O Brasil fez a maior reforma agrária do mundo. Nenhum país assentou 1 milhão de famílias, nenhum. Em que período o senhor está se referindo a esses assentados, esse número? Desde a redemocratização, né? Até os dias de hoje. Hoje o governo Lula está com 750 milhões para fazer investimento em novos assentamentos, que, no meu ponto de vista, deveria terminar um serviço que não terminou nos outros. Né? Que tem a ver com isso que a gente falou, desde garantir a regularização... Desde o governo Sarney, né, que se vem fazendo projeto de assentamento, correto? Sim. O Fernando Henrique intensificou isso violentamente, mas os governos seguintes não deram sequência para consolidar. Eu sou do interior, você sabe que eu sou do sul do Pará, vivo essa vida, sou filho de agricultor, familiar, então isso eu conheço indo e voltando, né, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha vida. E o grande sonho de consumo, né, aquilo que a gente, né, o grande sonho de consumo de um agricultor é ser dono da sua terra. Sim. É. E, sobretudo, ter o documento em mãos que legitima, né, o acesso ao crédito. Esse documento, né, o governo fica naquela, mas o cara larga a terra. Claro que você pega uma pessoa, digamos, o MST, pega uma pessoa aqui na periferia, leva para morar na roça. A roça é dura, não é fácil, não é fácil. Ele não tem costume de produzir, de trabalhar, o sol é quente, mosquito, formiga. Ele nem se adapta, ele né, não senador? se adapta muito, não tem apoio, ele termina trocando aquela terra, mas vem outro. Ou então ele assume um trabalho subqualificado. Mas vem outro, aquela terra não fica vazia, vem outro cara para ali. Quer dizer, você tem que chegar e consolidar aquilo. No sul do Pará tem assentamento com mais de 40 anos e ainda está na primeira fase lá, fazendo coisinha. Era para estar sendo, digamos assim, emancipado, o cara com documento, ele agora vai sozinho no banco. Para que serve documento, além da segurança jurídica? Né? Primeiro você ser dono, ter segurança jurídica naquele lugarzinho que ele está. A terra é sua, né? É seu, é do meu filho, é da minha esposa. O senhor deixa para os herdeiros. É para minha família. Eu posso ir embora a qualquer hora, mas eu deixo um legado aqui para eles tocarem a vida. Isso é fantástico. Mas depois disso, é um documento que você vai no banco, fala com o gerente. Acessa aos financiamentos. Financiamento. Exato. Né? Aqui a região amazônica, através do Banco da Amazônia, o Banco do Brasil também, e agora os bancos cooperativos. Nós temos o FNO, né? Nós temos o PRONAF, que é um programa específico para financiamento da agricultura familiar. Né? Poxa, esse povo só tem acesso quando se reúne numa associação e um tem que avaliar o outro, e às vezes tem alguém que não paga, e o outro fica, sabe, com o CPF sujo. É um sofrimento. Então, o remédio de tudo isso é você dar documento. Ponto. Você me falou sobre licenciamento ambiental.
Sim. Licenciamento ambiental, ele exige o documento da terra, né? Essa terra sem documento, tu não tens como ter acesso à licença ambiental. Olha o problema, né? Como é que você vai permitir um uso da terra sem que esteja dentro da questão ambiental para você chegar na bendita sustentabilidade, né? A gente precisa ser dono dessa terra, ter documento para a prefeitura, para o governo do estado estarem licenciando suas atividades e você fazer isso dentro da legislação, né? Nós temos um código florestal que é muito rígido, muito duro, né? Que só brasileiro mesmo dá conta de correr atrás disso. Se botar isso lá na Europa, a Europa fecha, porque não dá conta de... Né? Porque a Europa não tem regra, não tem reserva legal, não tem isso, não tem aquilo. Um negócio muito liberal. Acabou tudo. E eu lamento que depois que acabou tudo, eles querem que a gente não faça nada aqui. Mas deixa para lá. Então, eu preciso de fazer isso. Nós temos lá no Congresso 2 projetos que nós vamos nos dedicar. Um é o da tal regularização fundiária, onde o autor, né, desburocratiza, Tá é isso? É isso. Simplifica e moderniza o processo de documentação da terra. Correto? O que nós temos hoje é um negócio antigo, arcaico, burocrático, lento até demais. Não, o governo, que é quem titula, precisa fazer alguma coisa mais moderna, mais rápido, né? É coisa do século passado, lá atrás, está fora de tempo. Então, há um projeto que a gente precisa avançar com ele. Dentro do Congresso, você sabe que as correntes de pensamento, um vê o mundo de um jeito, outro vê o mundo do outro, e há um embate. Isso é saudável, a democracia. Mas tem uma hora que você tem que decidir pelo Brasil, não é? Se você ficar nessa polêmica eterna, você põe um povo para sofrer, né? Como disse, são quase 1 milhão de famílias na expectativa desse documento. Aí você está discutindo questão ideológica, Marx versus não sei quem, papapá. Um quer que a terra seja eternamente pública, o outro defende que a terra tenha dono privado, CPF, né, para ter controle sobre isso, o cara ter responsabilidade e se fizer alguma coisa errada, seja criminalizado por aquilo. Mas tem que deixar essa questão ideológica e trabalhar para o Brasil, não é? Trabalhar para o Brasil. Então, o licenciamento ambiental é um emaranhado violento da parte legal também. Para você conseguir qualquer licença ambiental hoje, é aquela via crucis, né? Sim. Aquele sofrimento até chegar ao final. É uma luta, é um volume de papel violento. Nós temos, para você ter uma noção, mais de 16 mil itens que tratam sobre o tema. Lei, decretos-leis, decretos simples, né? E vai, instruções normativas. É uma legislação robusta e, por vezes, confusa. E confusa. Né? Ajeitando Tanto e os dificultando. ambientalistas falam isso, como os produtores falam sobre isso. Mas você está falando de um projeto que moderniza. Moderniza isso. Em isso. síntese, o que ele traz de novo? Ele traz de novo o excesso de papel, o excesso de pedido, o excesso de tudo, não é? Põe tecnologia no lugar. Ele traz de novo, não, ele finda com isso. Ele finda com isso. Traz de novo em termos de inovação. Né? Ele simplifica, ele leva a agilidade natural do processo e assim por diante. Né? Então, é uma lei moderna que tem que ser votada também. Mas, de novo, nós estamos matando a população por causa de questões ideológicas. Né? O que a gente não pode esquecer é que tudo que se faz tem que ser sustentável, não é? Sim. Sustentabilidade é o resultado da combinação entre o econômico, o social e o ambiental. Isso é sustentabilidade. Se não tiver esses 3 pontos de sustentação, não é sustentável, não é? Muitas vezes o governo quer colocar, só tem viabilidade numa perna dessa, que é a questão ambiental, mas não tem na social, não tem na econômica. Então, nós temos que combinar tudo isso, e a legislação nova que está lá para ser votada, ela combina isso, e tenho certeza vai fazer esse país avançar. A licença ambiental não é só para o agro, não é só para o pequenininho, para o médio, para o grande, não, é para o Brasil todo. Aqui na cidade também, você não constrói um prédio desse se não estiver devidamente licenciado. Sim. Não é? Nada se faz em termos de construção, não é? Ou de produção
que não esteja licenciado. Então, a gente precisa. Nós vamos trabalhar isso, porque é um assunto que nos diz respeito, mesmo que seja de uma outra comissão, mas ela está diretamente ligada aqui conosco por causa da produção, né? Então, ponto aí. Esse é um ponto. Agora, eu quero trazer um outro aqui, que você com certeza acompanhou muito bem, que é um outro também que nos ajuda a ter um pouco de segurança, que é a questão do marco temporal para terras indígenas, né? Sim. Muito polêmico. Então, nós temos a Constituição de 88, que em 5 de outubro ali de 88 virou um marco em função da sua redação, dizendo que as terras indígenas eram aquelas habitadas tradicionalmente pelos povos indígenas, não é verdade? E que o governo tinha 5 anos depois de 88 até 93 para regularizar tudo aquilo. Bom, ficou consolidado. Em 2009, nós tivemos uma confusão danada em Roraima, né? Tu acompanhou Raposa, Serra do Sol, te lembra disso? Sim. Onde tiraram os gaúchos produtores de arroz de lá, inclusive um veio ficar aqui conosco no Pará, no Marajó, está aqui. Paulo Quartiero produz arroz aqui em Cachoeira do Arari, né? Uma grande produção de arroz, com muita dificuldade aí, mas está superando, caminhando, né? Os outros se espalharam o Brasil afora. Então, aquilo ali é uma amostra desse grande debate sobre terras indígenas, né? Hoje está lá um pessoal morrendo de fome, de miséria, numa área que não produz mais nada, né? Não produz mais nada. A concepção do brasileiro com relação a terras indígenas e indígena é completamente arcaica. Nada inteligente. Nada inteligente. Se você for... Os americanos têm tribos indígenas também. Vai lá, são ricos, exploram suas terras, trabalham, né? Produzem, vendem, comercializam. Se for no Canadá, 4% da população canadense é índio, é indígena, né? Nós compramos potássio para o nosso agro aqui de terra indígena no Canadá, explorada pelos próprios indígenas que fazem negócio com o mundo, não é? E vivem muito bem, com qualidade de vida. Agora nós aqui temos uma visão completamente equivocada. Índio tem que ser índio a vida toda. Isso não é nosso, isso é importado ideologicamente, não é daqueles que têm interesse em manter a pobreza dos nossos índios vivendo numa terra riquíssima. Você não tem uma reserva indígena que não tenha minério, madeira e tantas outras coisas importantes. Mas, até então, o Brasil é desse jeito, não é? A gente precisa da estabilidade. O que aconteceu? O Supremo, depois da Constituição, depois da decisão de 2009, confirmando tudo isso, ministro Fachin trouxe para um debate, inclusive está aqui em Belém hoje, ministro Fachin, participou de uma conferência hoje de manhã. O Supremo questionou esse marco temporal lá atrás. Derrubou tudo, tanto de 88 quanto de 2009, que confirmava 88. E trouxe à baila uma enorme discussão e uma tremenda insegurança jurídica, né, para o Brasil como um todo, né? Todo mundo sabe que isso não é um problema indígena, isso é um problema político e econômico. Por que político? Porque atrás disso aí temos interesses políticos e atrás disso aí também nós temos interesses econômicos. O Brasil é um país que compete. Nós somos líder mundial em pelo menos 10 produtos no agro. É carne, é soja, é milho, não sei o quê. A gente, na laranja, no suco de laranja, para cada 10 copos de suco de laranja que se toma no mundo, 8 vem do Brasil. Você tem noção? Sim, a gente Quer tem dizer, uma grande é um país que produtividade. perturba lá fora numa disputa de mercado. O que a turma faz lá? Paga a ONG vem para cá para liderar esse tipo de coisa, né? Ninguém se ganha com isso. É um negócio tão claro como essa luz que está aqui, né, nos iluminando. Então é uma briga danada. E essas ONGs têm um apoio muito grande do Ministério do Meio Ambiente, até porque a ministra também é ongueira, o João Paulo Copabianco, que é o vice-ministro, né, que é o secretário executivo, também não é? Quando não estão no governo, estão na ONG, quando não estão na ONG, estão no governo, né? Isso é ruim para o Brasil, entendeu? E elas estão fazendo aí o que fazem, né? Nós temos no Pará, por exemplo, vamos para a nossa panela aqui. O Pará tem hoje 25% do seu território. O Pará tem 1.248.000 quilômetros quadrados e 25% disso dá 312 mil quilômetros quadrados para menos de 50 mil índios.
Quer dizer, um território enorme, né, que poderia estar dando pelo menos resultado para os coitados dos índios, mas essa concepção errada não permite que eles produzam, né? E a Constituição permite, é só regulamentar, artigo 231 está lá, escrito em alta, em letras garrafais, todo mundo pode ver. Bom, temos um problema que hoje eu estou fazendo algumas palestras, chamando as pessoas que estão sendo atingidas pelas novas reservas. Só o Pará, hoje, está programado criar mais 46 terras indígenas, né? Praticamente nós vamos dobrar esse percentual de 25 para 50. E hoje essas 46 terras indígenas não são em cima de matas, de florestas, não. São em cima de terras já produtivas, cheias de gente, cheias de produtores, né? Sim. Felizmente, ainda está naquele período que você pode contestar, né? Todas as outras áreas que foram criadas aqui, ninguém se apresentou para argumentar contra. Não sei se você acompanhou, terra indígena Apitereua, não a original, mas a expansão. A expansão que não tinha nada de índio lá. Até o laudo antropológico não conclui a presença de vestígios indígenas no passado. Cheia de gente que o governo fez a desintrusão recentemente, arrancou pelos cabelos 2.500 famílias de lá. A coisa mais difícil, cacau à vontade, plantado, enfim, a vida tocando, criando gado, plantando e vivendo com uma certa qualidade. Então perderam tudo isso. No tempo certo, não se manifestaram, não disputaram isso na justiça, né? Nós queremos ver se, pelo menos nessas 46 que estão em andamento, o produtor rural, pelas suas associações, pelos seus sindicatos, pelas suas entidades de representação, possam ir para cima e dizer, não, aqui não tem índio, até porque não tem mesmo, certo? São terras que o INCRA cortou, são terras que o governo do estado titulou, são terras que estão lá sendo usadas décadas e décadas e décadas e que nunca pisou um índio por lá. Nós não podemos permitir, né, que a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, crie isso a seu bel prazer e estrague a vida de tanta gente. Eu não tenho os números hoje, só tenho a relação dos municípios das terras que estão sendo criadas. A gente precisa saber quantos produtores tem em cada uma, né? Então, o senhor está se colocando agora um novo posicionamento com relação a essas terras que ainda devem ser demarcadas. Pois é. Nós estamos instruindo, né, reunindo, conversando. Uma composição maior para saber quem tem direito a essas terras, não exatamente apenas os indígenas. Porque se tivesse índio para ir para lá, ou se morasse algum índio, né, numa terra dessa, retira-se qualquer argumento e vamos lá proteger o índio, né? É a nossa obrigação dar cobertura aos povos originários, né? Porque a gente não está falando aqui da questão dos crimes ambientais, né, que a gente sabe que existem e que perpassam as terras indígenas. A gente tem pistas clandestinas para o narcotráfico, a gente tem a questão de invasões para a retirada dos recursos naturais, desde as madeiras, aos grãos, às sementes, né, que agora tem se falado muito em bioeconomia, e que é possível trabalhar com a floresta em pé, né? Ainda que se faça o remanejamento de algumas culturas, mas que se mantenha a massa verde. A gente não está falando dessas questões, a gente está falando da posse da terra. É dessa isso que eu questão compreendendo. do marco temporal, que hoje preocupa mais do que a regularização fundiária, né? Porque, por exemplo, em 46 terras, se você tiver aí mil e poucas famílias em cada terra dessa, em 46, você vai ter aí 50 e tantas mil famílias, 60 é um número muito expressivo. É um negócio expressivo. Isso impacta um estado como o nosso, né, de forma muito significativa. Isso é muito perigoso, certo? Então, eu estou cortando minha agenda para visitar essas áreas que estão sendo requeridas para conversar com as lideranças. Ótimo. O senhor vai começar aqui pelo Pará? Você tem uma agenda já pensada sobre isso? Eu já estive em Santana do Araguaia, que não tem, mas é vizinho de Santa Maria, que tem 4. Né? Santa Maria das Barreiras. Maria das Barreiras porque aqui tu tens aqui uma Santa no Maria, estado, né? no Pará. Lá no sul do Pará. Sim, no sul né? do Pará. Bem aqui, né? Bem ali, daqui 1.400 quilômetros, mas é nós. Sim, sim. Né?
é nossa terra. E Né? qual tem sido o seu papel nesses lugares? O senhor tem ido a Orientar. campo, porque as Orientar. terras são... Eu sou da zona rural, então eu tenho muita facilidade de me locomover nisso. E depois as O senhor pessoas está têm... mobilizando, então, entidades de eu produtores, chamo o sindicato, sindicatos. principalmente, né? Nós temos que entrar em campo, constituir um advogado, tem sempre advogado por ali, Sim. para que ele possa se habilitar junto à associação, ao sindicato, e representá-los para, na hora certa, porque diz que a lei não protege os que dormem, né? Sim. Isso é uma regra da lei. Então, na hora da contestação, ele apresentar um arrazoado, né, mostrando tanto no administrativo, porque, né, É a necessário. primeira parte é no administrativo, como eu sei que aquilo ali são cartas marcadas, o administrativo vai ser descartado, né? Então, vai morrer, vai esbarrar onde? Na justiça, né? Vai para a justiça, para que ela possa apreciar e vai considerar a argumentação daquela comunidade, o abaixo-assinado, a quantidade de gente que tem ali, né, as terras, A benfeitorias. produção, qual a produtividade, se tem Exatamente. plantio, A se tem CNA está criação de fazendo para mim, eu acho gado. que já terminou, não tive tempo disso semana passar lá, na semana passada, aliás, passar lá, o estudo do impacto econômico e social se essas terras vierem a se transformar em terra indígena. Ok. Então a CNA está fazendo isso, se não já fez. Eu vou pegar isso para me ter exatamente conhecimento Dados. do que isso significaria, não só para o Pará, mas para todos os estados amazônicos que a gente... Agora, voltando a esse seu trabalho específico, o senhor disse, olha, acabei de vir de Santa Maria das Barreiras, estou conversando com as entidades. Feito isso, vamos saltar aqui num plano ideal. O senhor já fez as visitas com relação ao Pará. Qual o próximo passo? O que o senhor pretende com esse levantamento Com em esse, loco? com esse levantamento, Sim. por exemplo, esse próximo fim de semana, vamos estar em Água Azul, vamos estar em Água Azul do Norte? Aqui? Água Azul do Norte, vamos estar em Canaã, que é lá perto, né? Canaã, Região Sudeste agora. muito, muito rico esses municípios. Canaã, minério, né? Sim. Fazendas, terras caríssimas. Cobre. Tudo, né? Ferro e tal. E é uma preocupação, né? Não só da pessoa física, do cara que mora por ali, mas também da Vale, né? Tem muita terra ali. Que são... E passa a Flona, né? Floresta Nacional de Carajás, perpassa Então, Canaã dos Carajás, então, Paraupebas. eles têm que ficar atentos, porque se aquilo vira uma reserva indígena, acabou. E não tem nem índio para ir para lá, né? Aí no sábado parece que eu estou de manhã em São João do Araguaia, município pequeno, ribeirinho ali do Rio Tocantins, Araguaia. Para que é uma reserva indígena num lugar daquele? Não tem razão, nem índio tem. Depois, mais tarde, nós vamos para o município de Tupiranga, né, para conversar. São 2 reservas que estão sendo requeridas ali, conversar com os produtores, com a liderança, alertá-los, né, que não adianta chorar depois que o leite for derramado. Homologou, acabou. Então, nós temos que participar do debate no passo a passo da formação, né? No momento certo em que a lei abre para quem tiver algum interesse se manifestar, né? E esse momento é agora? Que o senhor Nesse está momento considerando? agora. Depois nós vamos a Pacajá, não é porque tem Pacajá, é porque o acesso a Portel, esse Portel aqui do Marajó é tão grande que ele vai lá na Transamazônica, né, praticamente. Então o acesso é por lá, então vamos conversar com o pessoal da Gleba Tuerê, né, que eles vão para Pacajá, que é o mais fácil de acessar. Conversar com eles também, mostrar para eles o perigo que eles estão correndo de um dia serem tirados dali, né? De qualquer forma. E assim vamos fazer, vamos para Santarém. Santarém tem 4 ou 5 novas Mas feito isso, o pretensões senhor indígenas. pretende organizar ou promover uma audiência pública, chamar os órgãos que têm a ver com essa pauta? Eu não preciso levar esse negócio. Eu vou lá, explico, né? Mostro o caminho, a questão legal, né? O senhor quer instrumentalizá-los E deixa, olha, a é como se eu viesse aqui e conversasse direitos. contigo. Ok, Olha, entendi. presta atenção nisso, porque está a caminho um processo Podes que perder teus direitos se tu não agires tu pode ter agora. que ir embora da tua terra daqui a uns dias, Ok. se você não prestar atenção e se posicionar, né? Então o senhor está fazendo esse trabalho. É um trabalho que, além de E além do prerrogativa, Pará, o senhor vai a outros estados também com esse mesmo foco? aqui nós estamos lá, a comissão tem muitos senadores, cada um com seu estado, cada um com suas dificuldades. Se
né, o senador daquele estado tiver problema tão grande quanto nós temos aqui no Pará, naturalmente estarei me colocando à disposição para visitar esse estado, para reunir com essa turma. Mas o norte do trabalho está dado. O norte, a direção é essa. Okay. É o exercício da cidadania, né? Você tem direito e precisa fazer valer o seu direito num debate desse que realmente é muito forte. Sim, você está tomando um posicionamento e está agindo nesse sentido. Vamos falar um pouco da lei da reciprocidade, Bora. Que é um assunto da ordem do dia, né? Uhum. Qual o trâmite agora do projeto? O que o senhor espera dessa situação? Porque está um contexto bem polarizado, né, com relação à ameaça econômica. O projeto da lei da reciprocidade, como a imprensa, né, botou o nome, sim, é de 2023 ainda. Né? E ele só foi votado agora, porque o negócio apertou. A urgência. Com o Trump chegou bravo nos Estados Unidos, não é? E começa a ameaçar todo mundo e realmente, né, fez valer aquilo que ele tinha prometido. Então, naquele momento lá, a necessidade que nós víamos em 2023 era instrumentalizar o Brasil com relação à questão ambiental, né? Então, era reciprocidade ambiental, projeto. Por quê? Porque, por exemplo, o que o projeto obriga? O negociador brasileiro ter que pedir daquele que está ali exigindo, né, os números dele e as vantagens que ele teria sobre o Brasil, né? Por exemplo, a França diz, olha, vocês desmatam demais, vocês estão produzindo em cima de áreas desmatadas e tal. Aqui onde nós estamos sentados, né, se nós voltarmos no tempo, lá no começo do começo, quando fundou-se Belém, era uma floresta densa, né? No entanto, hoje é uma cidade de prédios. Então, o mundo, para dar lugar, né, às suas cidades, dar lugar à produção, um dia foi desmatado, né? Não adianta a gente querer correr e tal, não. Aonde tem todos esses prédios, aqui e até no fim do mundo, era assim, correto? Sim. Exceção em Dubai, ali, aquela região de deserto, né, que uma árvore é longe uma da outra, distante, praticamente muito pouca ou inexistentes. Mas o resto, principalmente aqui na Amazônia, onde é que nessa região não era floresta. Mas vamos lá. A gente precisa entender que essa questão ambiental ela é de interesse mundial, é global, né? A França diz, vocês estão desmatando. Tá bom, eu estou desmatando? Você está me acusando? Estou. Correto. Quanto é a sua reserva legal lá na França? A minha reserva legal é 4% da área. Lá não chama reserva legal, chama POSIL, que é terra em descanso, né? POSIL. E a tua no Brasil? Nós temos 3 biomas distintos aqui, sim, principalmente, né? No bioma campo, a minha reserva legal é 20% da área. Olha o tamanho, a minha menor aqui é 20%, lá é 4%. Quem é que desmata mais? É quem deixa só 4% ou quem tem que deixar no mínimo 20%? Quando eu saio do bioma campo e vou para o bioma cerrado, essa reserva tem que aumentar para 35% da minha área. Quer dizer, eu tenho 100 hectares, só posso usar 65, porque 35 tem que ser preservado. Tem que ser preservado. Se eu venho aqui para... Aumenta. Para a Amazônia legal, aliás, para a Amazônia de floresta densa, essa reserva vai para 80% da área, né? Sim. E eu uso só 20%. Entendido? Quem é aí o raciocínio lógico? Quem é que desmata mais? Quem preserva 80% ou quem preserva só 4%? A gente sabe que eles já desmataram tudo, né? Por isso eles são um dos países industrializados. Então, o meu negociador, o Ministério do Meio Ambiente... E a gente tem a biodiversidade que eles não têm, senador. Correto. E quando a gente faz sobrevoos sobre o nosso estado, sobre o Pará, a gente tem dificuldade de visualizar essa nossa preservação. A gente ainda tem a terra do meio, bastante preservada, mas em todas as outras regiões, inclusive na oeste, você sabe que já é muito forte a antropização. Não é isso? Tudo bem. Agora eu tenho números. 74% do Pará está em pé. Dependendo do bioma, isso é muito, né? Porque no Pará graças a Deus, graças a Deus. No Pará eu tenho campo, no Pará eu tenho cerrado e no Pará eu tenho floresta.
na floresta densa, não é? Correto? Então, vamos aqui. A lei da reciprocidade nos obriga a discutir os problemas como nação, de igual para igual com qualquer uma outra. Nós não somos mais colônia de Portugal nem de ninguém. Não é? Sim. Então, o negociador brasileiro, que representa o Ministério do Meio Ambiente nesses debates, precisa fazer valer as vantagens comparativas que o Brasil tem com relação a todo mundo. Correto? Sim. Porque você... Calma. Eu preciso, para negociar, eu preciso de número. Não é? Qual é a sua cobertura de vegetação original? 8%, 10%. Nós somos 66%. Pronto. Como é que as reservas públicas de vocês lá não chega a 10%? Aqui é mais de 30% do Brasil é reserva do governo federal, governo do estado e governos municipais que também têm reserva. Né? Os índios, né, que é um povo que a gente tem que ter um cuidado especial, né, aldear e ter terras grandes, porque antigamente o índio caçava, pescava. Hoje é uma atividade muito pouca praticada nas aldeias. O índio hoje aprendeu a consumir, né, o produto do supermercado, da loja. Né? É outro tipo de índio. Mas vamos lá. Quanto é que nós temos? Quanto é que você tem para índio? A Europa nem reconhece índio. Não tem um país europeu que reconheça gente originária como nós reconhecemos nossos índios aqui. Você tem notícia de índio nos Estados Unidos, você tem notícia de índio no Canadá, e depois você tem que vir aqui para a América Latina ou para a América do Sul. Não é? Quanto que o Brasil tem num país de dimensão continental? 14,1% do território nacional já está homologado para os nossos indígenas. Traduz isso numa linguagem mais simples para entender. 119 milhões de hectares. Um hectare é mais ou menos um pouco maior do que um campo de futebol. Sim. Um hectare é 100 por 100, o campo de futebol é um pouco menor. Né? Você tem noção da grandiosidade. Do tamanho. O que o IBGE diz o que nós temos de índio morando na zona rural, morando na reserva? Não tem 500 mil famílias. Então, como é que eu tenho quase 120 milhões de hectares para menos de 500 mil famílias? É uma coisa de louco. Eu não preciso mais de fazer terra indígena. Não tem lógica disso. Outra coisa, a vantagem... Como é que é a matriz energética de vocês aí na França, aí na Alemanha, aí na Noruega? Isso dá para comparar. A minha, eu tenho aqui 90% de matriz limpa. Né? Quem é que tem 90% de matriz energética limpa no mundo? Por que eu tenho que me agachar, me ajoelhar diante daqueles que, quando eu boto os meus números, ele apresenta o dele não dá... pior do que o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil naquele dia. Né? Então o Brasil deita, rola em cima deles aí. Eu não posso ser apontado como vilão dos problemas ambientais do mundo, até porque a indústria é quem realmente mais emite. Larga tudo isso aí, Valéria, e vamos para o estoque de CO2 acumulado na atmosfera que provoca o efeito estufa, aquele negócio doido que... O aquecimento global. Quem é o grande contaminador, o grande poluidor do universo? A China. Quem é que vai lá brigar com a China, que a China é isso? Mas a China foi quem primeiro começou essa questão industrial e em grande volume. China, Estados Unidos, Japão, primeiro, as grandes potências. Né? Primeiro a China, lá com 30 e tantos por cento. Segundo, os Estados Unidos, com mais de 20%. Terceiro, a União Europeia. Quinto, a Índia. Aí você vai descendo o dedo na escala aqui. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Está lá embaixo, com 2,7%. Então por que eu sou o bandido e vocês são o mocinho? Se eu sou o país mais sustentável, da produção mais sustentável do mundo. Tem um crime ambiental. Onde é que não tem crime? Aonde tem gente, tem crime. Porque aonde tem gente boa, mas que lá pinta um perigoso. Não é assim a vida? Vai ter crime. Entendeu? Então essas coisas acontecem. Agora eu não posso admitir, como negociador, representando o meu país, né, ter que carregar essa culpa nas costas. Eu preciso de um alerta legal, correto? De uma lei que me dê respaldo, que eu esteja coberto por ela para tomar decisões, para fazer, se for preciso, até retaliação em nome do meu país com relação a essa questão comercial envolvendo a questão ambiental. Pronto. As exigências que o senhor diz. As exigências ambientais.
Agora, falando com relação à área econômica, as tarifas, qual é a vantagem da reciprocidade para o Brasil? Exatamente. Como disse, o projeto de 2023, felizmente, eu digo felizmente, não andou muito, porque a polêmica foi muito grande naquele momento, Sim. demorou-se um pouco. Acontece a era Trump agora, né? E que espalha problemas mundo afora. O governo, né, que ficava um pouco quieto com relação ao nosso projeto, foi o primeiro a abraçá-lo. Né? A oposição abraçou, a situação abraçou e o projeto virou unanimidade do Senado à Câmara. Por quê? Porque o negociador precisa de cobertura legal. Quase todos os países têm lei semelhante a isso. É um tipo de uma lei que ninguém quer usar, né? Porque é uma lei que dá ao negociador a Camex, que é a nossa Câmara de Comércio Exterior, quem vai ficar responsável por isso, ela que vai manejar isso, principalmente. Depois dela, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é quem trata muito a questão comercial. Relação comercial, né? Internacional. Relações exteriores, os nossos diplomatas precisam estar, digamos, cobertos para tomar suas decisões, tem que retaliar, retalia, se não tiver, segura. Ela só vai entrar em campo quando terminar o diálogo, quando termina tudo. É como aquele negócio da justiça, acabou o diálogo, então vamos para o juiz, né? Sim. É mais ou menos semelhante, o espírito dela é esse. Mas eu acredito... E quais são os prazos para que ela, de fato, entre Não, a Camex que vai, ela é muito flexível e a Camex vai ficar responsável. A Camex tem um conselho, né? E esse conselho foi quem também ajudou. A lei foi feita nesse momento, junto com a Tereza Cristina, a senadora Tereza, né? Há muitas mãos. Ministério das Relações Exteriores, Camex, até o MEDIC, que é o Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? E o Relações Exteriores, que foi um grande parceiro para que, olha, nós precisamos disso aqui. Né? Com isso aqui nós estamos cobertos e com isso aqui a gente vai sentar, representar a soberania nacional como um país soberano, como uma sociedade assim, 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 assado. Então, é um negócio simples, mas um negócio necessário. Tanto é, como disse, quando o cinturão apertou agora com a questão americana, não é? Todo mundo sentiu a necessidade de que o diplomata, de que o negociador, o cara da Camex, todo mundo pudesse ter esse respaldo. Passou rápido e se o presidente não sancionou na sexta, não tive tempo de ler, hoje ou amanhã está saindo no Diário Oficial sancionada porque todo mundo quer. Para respaldar. Exatamente. Ok, senador, eu acho que a gente explorou bastante temas aqui. O senhor tem alguma outra coisa para acrescentar que o senhor acha importante, está na pauta do dia? Correto, a gente também precisa correr ali para outros compromissos, mas eu quero aqui dizer que o Pará pode contar com a gente. Estamos ali atentos, trabalhando dia e noite, cumprindo não só o nosso dever, mas também o nosso desejo, né, de ajudar esse país, de ajudar nosso Estado, né, para que a gente possa avançar. E o Brasil precisa pensar como gente grande, né? O Brasil precisa pensar como um país não mais do terceiro mundo, mas um país que quer avançar e que quer desenvolver para chegar um dia nesse tão sonhado primeiro mundo. E isso tudo passa pela legislação, não é? A lei precisa ser simples, objetiva, clara, moderna, atual, não é? Para facilitar as coisas. Lei que complica, nós já temos demais, não é? E nós estamos ali para produzir essas leis, aberto ao diálogo com todo mundo, não é? Ninguém no Congresso Nacional é dono da verdade. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, eu não tenho nenhum ciúme, não é, de ouvir a pessoa mais simples possível e receber uma sugestão, correto? Porque eu entendo que estou ali não para mim, eu estou ali por alguém, estou ali por uma população, estou ali por um país e principalmente pelo meu Estado. Inclusive os indígenas. Todo mundo. Ouvi-los. Todo mundo são cidadãos, não é? Todo mundo. O índio tem as suas prerrogativas e nós não podemos transformar essa causa indígena numa coisa louca. Mas é preciso ouvi-los, né? É um segmento importantíssimo. E uma coisa que eu tenho uma PEC, né, que está com muita dificuldade lá, porque o que eu faço nessa PEC? Eu quero que o índio tenha direito de produzir e de comercializar como qualquer um outro. Não é? Então, mudando a Constituição para facilitar. Porque hoje, por exemplo, a Constituição amarra, numa decisão do Congresso Nacional, o direito de exploração mineral, madeira, qualquer coisa que o índio queira fazer. Não é?
Quer dizer, uma PEC que simplifique e dê a ele, sem precisar ter que submeter o Congresso. O Congresso é uma máquina enorme, cada um tem uma cabeça, né? Essa questão ideológica é perigosíssima lá dentro, né? Porque o debate supera a questão da necessidade. Então, ele tem que ser prático. Qual é a diferença que tem o índio para o não índio, para mim? Como ser humano, nenhuma. O índio é tão ser humano como eu e você. Não, como ser humano nenhuma. Agora, como cultura, como essa formação. O direito sobretudo para o comércio, é preciso prepará-los, para eles não caírem em golpe. E a culpa deles estarem atrasados somos nós. Nós que submetemos os índios à pobreza e ao isolamento. Né? A lei, a Constituição, o Congresso, o governo, e principalmente hoje a questão ideológica, o índio tem que beber água suja por quê? Ah, não, porque faz parte da cultura dele. Ah, tem que beber água suja e água quente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Você conhece muito bem, por exemplo, nós aqui, o Pará aqui do norte, né? 300 quilômetros aqui, nós temos dança, né? Nós temos música, nós temos comida, bem característico. Né? Eu posso sair daqui e morar aonde eu quiser. Eu levo daqui toda a minha herança cultural, as minhas comidas, as minhas danças, as minhas músicas, os meus sotaques. Sim, não é verdade? Costumes, hábitos. Eu não preciso abandonar. O gaúcho sai lá do Rio Grande do Sul e vai para o Acre, vai para o Amazonas. Ele não larga de ser gaúcho nunca. Ele vai dançar. Ao contrário, eles vão ficando mais arraigados. Eles montam o quê? O CTG, né? Centro de Tradições Gaúchas. E lá eles dançam, eles tocam música, eles comem, eles vivem a cultura do berço lá do Rio Grande do Sul. Você pega o nordestino, ele vai para onde ele quer. E ele não deixa de ser nordestino, não deixa de comer as comidas dele, não deixa da música dele, não deixa o sotaque dele, não deixa nada dele. Mas ele vai para qualquer lugar. Por que eu tenho que submeter o indígena à escravidão? Nunca. O indígena é um cidadão que precisa ser livre. E a decisão que ele tomar, eu preciso respeitar. Não é? Exato, mas a gente não pode cair naquela situação de trazê-los forçado ou pelo menos iludidos. Não, democracia não permite forçar ninguém. Sem que eles se adaptem. Agora, se você tivesse o conhecimento e a experiência que eu tenho na relação com eles, né, você dizia, nós estamos atrasados e eles estão na nossa frente já, correto? Índio conhece muito mais algumas coisas hoje do que... Eu não os considero atrasados, eles são diferentes culturalmente. Não estou falando eles atrasados, estou falando nós em relação ao que pensamos dele. Nós estamos muito aquém. O índio hoje... Eu acho que nós é que estamos atrasados em relação a eles. É verdade. Por quê? Porque eles hoje... Estou pensando, tem o iPhone, né? O indígena sabe o que é um iPhone. E ele não quer um Android lá, não. Um Samsung. Ele quer um iPhone. Essa não é uma Na escolha de uma caminhonete. Senador. Eu vivo isso. Qual é a caminhonete que você quer? A Hilux. Tá? Senador, eu não quero isso, não quero aquilo. Homogênea. Eles querem coisas boas. Nós é que pensamos que eles são atrasados, que eles têm que viver aquela vidinha e que, sabe, não é assim. A gente fica daqui no ar-condicionado fazendo, sabe, pensando coisas, quando a realidade lá é diferente. Era muito importante o governo e a sociedade ouvirem nossos indígenas, mas muito importante. Aqueles que quiserem permanecer vivendo da caça e da pesca, por favor, tem terra à vontade para fazer isso. Mas aqueles que querem prosperar, nós temos índio hoje fazendo agronegócio no Mato Grosso, os paricis estão lá produzindo. Está difícil porque não tem financiamento, né? O governo não pensou isso. Tinha que pensar, o Congresso tem que dar uma emancipação para aqueles que querem realmente prosperar, para prosperar. Nós não temos o direito de continuar com esses índios escravizados e retidos lá no canto. Isso é a pior coisa que a sociedade branca pode fazer com o coitado do indígena. De dar liberdade total. Agora, a gente já tem universidades com indígenas formados. A gente tem indígena na nossa Academia Brasileira de Letras, escrevendo, conscientizando. Mas ainda é muito pouco. Sim, muito pouco. É gradual. Agora, a gente não pode retirar o que eles têm de mais sagrado, que é a terra, né?
A gente tem que garantir a terra, que é onde eles têm Como eu te disse, o Brasil já o destinou hábito natural. 119 milhões de hectares para 500 mil famílias que, É né, um ninguém tema pode complexo. reclamar da falta de terra, né, para os nossos indígenas e nós damos toda a cobertura a isso. Então é isso. Senador, obrigada por ter vindo e volte sempre. Estamos por aqui, eu te agradeço muito a oportunidade de a gente bater esse papo aqui. Deixar um abraço para todos que acompanham o podcast aqui do Liberal, né? E no dia que quiser a gente vem aqui trazer outras informações. Para quem está nos acompanhando e quem começou agora, a gente conversou com o senador Zequinha Marinho, do Podemos, ele que assumiu agora, em março passado, a presidência da Comissão da Agricultura e da Reforma Agrária e tem muita atuação pela frente.